Olá pessoal, tudo bem? Pronto, pessoal, acabou agora a reunião conjunta da PPM, né? Comigo foi a Margarete, que é a nossa técnica aí da saúde, com o secretário de governo, Osmar Júnior, secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, e o secretário de saúde, Florentino. Então foi discutido as duas pautas, cofinanciamento e HPP. Então, o posicionamento do Estado é aquele que eu já tinha antecipado. Segundo o Estado, de acordo com o decreto que foi editado pelo governador, eu vou postar para vocês os decretos aí. O decreto de 2020, em que ele põe termo ao cofinanciamento, ao seu pagamento futuro cofinanciamento, para ele não há nenhum passivo em 2020, de 2020 em diante. Então, o Estado não deve nada. O que está em vigor é apenas aquele parcelamento que foi acordado lá em janeiro de 2020, certo? Só que a posição da PPM, que foi bem clara, é que o decreto do governador é ilegal. É ilegal por quê? Porque ele viola o princípio da simetria das formas. O que é que significa? Em 2013, quando foi editado o decreto que criou o cofinanciamento e o HPP, ele foi com base em uma CIB, uma resolução da CIB. Então, o fundamento daquele decreto foi a reunião anterior de uma CIB. Só que agora, o governador, ele revogou aquele decreto sem ter uma CIB antecedendo, fundamentando o decreto. Por isso que a forma não foi a mesma, certo? Então, se para criar o decreto houve a necessidade de uma reunião anterior da CIB, para revogar também, obrigatoriamente, teria que ter a mesma forma. Então, eu deixei isso bem claro. Só que ele diz o seguinte, como há esse decreto em vigor do governador, que põe termo ao cofinanciamento para pagar somente aquele parcelamento, então ele diz, os gestores, no caso, diz que não poderia fazer nada porque seria um ato ilegal. Aí eu alertei que existe a ação civil pública já interposta pelo Ministério Público, que está tramitando, certo? Que já tem uma medida cautelar a favor dos municípios. E também tem uma ação que tramita no TCE. Então eles acertaram o seguinte, para decidir se o Estado deve ou não deve, vai ter que vir por decisão judicial. Ou seja, vamos ter que provocar, vamos ter que falar lá com o juiz do processo onde tramita, né, a ação civil pública, e também lá no Tribunal de Contas para forçar, para acelerar a cobrança via justiça. Enquanto isso, enquanto se decide a questão de 2020 em diante, o que é que o Estado propôs? Fazer uma nova repactuação para daqui para frente a gente discutir novos valores, certo? O teto eles que é o mesmo, então vamos discutir isso aí em CIB, certo? Vamos nos reunir para estabelecer um critério objetivo, novos critérios, certo? Com base em resultado. Ele até colocou a situação da mortalidade infantil, ou seja, cobrar resultado, mas seria pactuado, uma repactuação para pagamento daqui para frente, certo? Ele poderia até antecipar as parcelas que foram pactuadas, que findaria lá em dezembro desse ano, 2021, então poderia antecipar e daqui a partir do momento que fosse repactuado, o pagamento dali em diante seria com base nessa nova repactuação. E para nós, débito 2020 até 2021, e para ele não débito, se discutiria em uma ação judicial que já tramita. Com relação ao HPP, também falei em relação ao HPP que alguns municípios, há muito tempo, não tem como aquele valor ajudar no custeio da gestão de um hospital pequeno porte. Eu até coloquei a situação também que alguns prefeitos, já se manifestaram na intenção de devolver ao Estado os hospitais. Aí o secretário Rafael até estranhou, disse, não, devolver como? Isso é municipal. Eu expliquei, olha, tanto não é municipal, que no ano passado o Estado reestadualizou por decreto a revelia do município, o HPP de, salvo engano, é Paislandim, né? De Paislandim. Então houve essa reestadualização e lá diz claramente, nos considerandos, que pertence ao Estado. Então eu falei, há esse movimento de devolução dos hospitais caso não haja o pagamento regular dos HPPs. Não estou falando do atrasado, certo? Também os débitos de 2020 até agora. Ele falou também, nesse caso o HPP ficaria igual ao cofinanciamento, se discutiria por ação judicial. Então isso é o que ficou acordado lá
na reunião conjunta, certo? Que a gente discutiria, eu fiquei de marcar uma reunião com todos os prefeitos e prefeitas, certo? Tanto todos em relação ao cofinanciamento e aqueles que possuem HPP, discutir a questão dos HPPs. Qual providência iremos tomar, certo? Eu vou marcar esta reunião. Então, um abraço. Eu vou postar aí os decretos, tanto aquele decreto que criou o cofinanciamento HPP, quanto o decreto do governador que revogou, ok? Um abraço a todos.